Bom, pessoal, a gente vai para mais uma revisão. Então, para isso, a gente vai pegar o arquivo da revisão anterior e a gente vai salvar ele, salvar como aula 4, tá? Aqui eu vou pegar um texto aleatório da internet aqui, tá? Para a gente fazer um teste aqui. Então, eu vou entrar aqui no G1, vocês não estão vendo, tá na, na, na minha página complementar aqui, vou pegar aqui qualquer matéria: cigarro eletrônico chega à eleição com roupa nova e mais viciante. Anvisa debate o regulamento. Vou copiar o texto aqui que está nessa página, tá? Só para a gente poder ter um texto base para a gente trabalhar, tá? Então eu vou pegar aqui uma parte dessa matéria, tá? Para a gente trabalhar. Vou copiar, tá? E vou aqui, ó, abrir uma haste de texto, assim como eu abro um elemento, né, um quadrado. Então, mais ou menos funciona da mesma maneira. Cliquei, arrastei. Se eu apertar o Shift, ele vai abrir uma haste proporcional. Se eu apertar o Alt, ele vai a partir do meio. A mesma coisa que a gente viu lá na aula de figuras, tá? Então, eu vou clicar nesta haste aqui e vou arrastar até o final da minha coluna e vou colar o meu texto. Tá lá, né? Então, olha só. Geralmente, quando vocês aprendem isso em computação gráfica, para fazer no Photoshop, para fazer no Canva, em outros lugares, aí o que você vai ter que fazer quando o texto acaba, né? Você vai ter que pegar aqui, ó, cortar novamente o pedaço do texto que não coube, abrir outra haste de texto e colar do lado. Ou colar todo o texto de novo e ficar cortando aqui até aparecer o que tem depois do 2 aqui. No nosso caso, a gente só tem o 1 e o 2, né? Então, a gente teria que fazer assim, ó, para colar debaixo da página. Depois eu ia fazer outra parte do texto, eu ia colar de novo o texto lá em outro lugar. Aí o que que acontece? Alterei o meu texto, né? O editor pediu para eu tirar esse parágrafo, né? Ele vai começar a criar buracos no texto e aí eu vou ter que começar de novo. Corta para cá, dá um enter lá. O que sobrou eu corto, levo para, ou seja, é quase desumano fazer isso, né? Tipo, além de não fazer o menor sentido, né? Então, os softwares de paginação, sejam eles para web ou para impresso, o que eles vão fazer? Eles vão fazer o que a gente chama de fluxo de texto. Ele vai criar uma maneira de diagramação que eu comece o texto numa coluna e percorra pelas outras colunas, tá? Pelos outros módulos da página. Para isso, ao invés de eu copiar e colar o meu texto, eu vou vir aqui no File, Place, tá? Vou achar aqui a ferramenta Place, ou simplesmente o Ctrl D ou Command D. Vou achar o meu arquivo de texto, eu vou procurar onde está o meu aqui, está no desktop, né? Texto base, vou dar um Open. Antes de clicar, a gente vai notar que aqui, ó, a ferramenta que se abre é uma ferramentinha de texto, né? Ela fica com o comecinho do texto ali, e do ladinho tem uma ferramenta que parece um parágrafozinho ali, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai diagramar em toda essa coluna, certo? E vai criar aqui, ó, esse quadradinho vermelho, tá? Onde eu vou clicar em cima dele e novamente ele vai virar essa ferramentinha de texto e eu vou clicar lá na segunda coluna. Espera aí que eu acho que esses elementos aqui estão com algum problema. Não estão. Aqui eu tô tendo um problema por conta da minha formatação do texto que já veio do InDesign, do Word. Então eu vou mudar um pouco aqui, ó, para que a gente possa ver aqui o meu texto, tá? Isso aqui, ó, o dicionário. Depois eu explico para vocês o que foi feito, tá? É só para a gente não alterar aqui o fluxo de... Então ele vai, ó, subir em cima da foto, mas ainda assim ele vai continuar diagramando. E assim eu vou até meu texto acabar. Ou não, ou eu tenho uma maneira mais fácil de fazer. Eu vou dar o Ctrl Z aqui, ó. Vou dar o Shift e vou clicar na minha ferramenta de texto, ó. Ele vai diagramar até o final. Aqui a gente não viu por conta disso aqui que está errado no texto, que está vindo de lá com outro dicionário, tá? Mas a hora que eu colocar português Brasília aqui, ó, vou selecionar todo o texto, dar um Ctrl X, tá?
e vou fazer de novo para vocês verem, que agora já está com o dicionário correto. Então eu peguei aqui, né, a ferramenta de texto. Quando eu aperto no vermelhinho, ao invés de eu ficar abrindo em cada haste, eu vou pressionar o Shift, ó, ele vai distribuir, inclusive na outra página, tá? Ele vai distribuir até o texto acabar, tá? É legal a gente saber também que a gente pode fazer assim, ó, aqui embaixo eu quero que seja 2 colunas, então eu posso não seguir ali o meu fluxo de texto e arrastar por 2 colunas de um lado, aí eu posso voltar a ter 2 colunas aqui, depois seguir uma coluna. É para isso que serve o meu grid, para fazer essa movimentação. Vou colocar aqui no preview para vocês verem, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui com um texto contínuo, um texto de fluxo de texto. Então eu vou vir aqui na segunda linha, vou dar um shift, ele vai preencher todo mundo. Quando a gente faz lá no Word, né, quando a gente faz lá no Photoshop, quando a gente faz lá no Canva, a gente vai vir aqui, ó, e vai dar Enter. Já vi muitas pessoas fazerem isso, né? Então você vai vir aqui começar a dar um monte de Enter até o texto sair da foto. O problema é o seguinte, eu diminuí a foto, né? Então eu tenho que voltar, tirar os Enters, né? Ou então eu tive que passar mais texto para o outro lado. Esse Enter vai vir lá para o outro lado. Então não está correto eu dar Enter, né? Jamais eu devo dar Enter, dar espaçamento em branco dentro de um texto. Tá? Então como eu vou arrumar? Assim como os elementos gráficos, se eu clicar aqui, ó, ele vai criando os pontos de extensão. Então simplesmente eu vou abaixar esse texto aqui, ó. Vou mudar essa haste de texto e o texto vai continuar correndo. Posso inclusive mudar os dois juntos, ó. Apertei Shift, ele vai criar a haste aqui no meio, ó, e eu vou alterar, né, vou esticar essa haste e ele vai começar o texto. Se eu for fazer aqui nesta foto, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que encurtar essas 3 hastes, né? Depois eu vou vir aqui, ó, em cima dessa setinha azul e novamente preencher aqui embaixo a haste de texto para que ela continue o fluxo, tá? Só que aí eu crio um outro problema. Se eu alterei essa foto de lugar, né? Bom, mudei lá para outra página, ficou um buraco aqui e não continuou a diagramação. Para isso a gente tem a última ferramenta que a gente precisa entender no fluxo de texto, que é o Test Wrap. O que o Test Wrap faz? Ele vai criar um isolamento em cima daquela foto. Então eu vou clicar na minha foto, Window, Test Wrap, beleza? E vou colocar aqui a segunda função. Mais para frente a gente vai ver, né, Wrap Around Bounding Box. Ele vai alterar aqui, ó, ele vai criar uma área isolada no texto. Então se eu mexer a minha foto dentro dos módulos, não tem problema nenhum, tá? Ele vai continuar o fluxo de texto. Então eu resolvi que eu vou usar o módulo de cima, ou resolvi que eu vou usar o módulo de baixo, tá? Então, no fluxo de texto, eu vou seguir as colunas e o grid, né, alterando o tamanho das minhas caixas de texto para que esse texto se distribua automaticamente, ou então eu vou colocar elementos como o Test Wrap que vai criar um espaçamento automático dentro dele. Ó, aqui se eu puxar para o lado, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Então, basicamente é isso, né? Marcando o meu layout, eu posso inserir as minhas imagens. E aí é super simples, ó. Eu clico naquele elemento que eu deixei isolado lá, File, Place, novamente. Agora eu vou achar uma imagem que eu queira, né? Então aqui eu deixei o banco de imagens e vou colocar essa imagem. Ela é muito grande. Aqui em cima nas propriedades eu tenho aqui, ó, o Fill Frame. Então ele vai colocar ela do tamanho do meu frame. Ou eu posso também, se não aparecer o full frame para vocês, ó, vou aqui File, Place, porque dependendo da configuração do InDesign não aparece. Vamos pegar uma outra imagem aqui. O que eu vou fazer? Ó, botão direito, aí eu vou aqui em Transform, não é Transform não, é Fitting, né? Aí eu vou colocar Fill Frame proporcional aqui, ele vai montar o meu layout, né? Lembrando que se eu mudar aqui a imagem da televisão para qualquer frame, ela vai acompanhar, ó,
tá? Ela vai acompanhar. Já é desta maneira que ela não vai acompanhar. Eu vou ter que mexer novamente na minha haste de texto para que ela possa respeitar a área da imagem ali. Ou simplesmente colocar a minha haste de texto corrido, clicar na imagem e aplicar aqui o teste wrap e ele vai também acompanhar para onde eu quiser. Uma recomendação, se vocês olharem, está um pouquinho de um fiozinho rosa, que é a imagem que a gente fez de marcação. Então, depois de alterado, eu vou lá novamente no swatches, né, que são minhas cores. Está vendo que eu ranquei ele daqui? Simples de voltar, eu vou no Windows Arrange, Workspace e vou dar um Reset Advanced, tá? Ele vai aparecer aqui de novo, eu vou no meu preenchimento e tiro a cor, vou no meu preenchimento e tiro a cor, tá? Quero colocar uma outra página, uma outra foto num texto já diagramado lá na outra página. Idem, tá? Vou voltar para o normal aqui, vou criar a área dessa foto usando o meu grid, vou no File Place ou Command D, escolher a minha foto, tá? E aqui eu vou usar o Test Wrap, Windows Test Wrap, para isolar aquela área. Olha como é que o texto vai acompanhar a área. Para eu diminuir, ou eu vou clicar aqui nessa ferramentinha aqui que é o Fill Frame, ou vou clicar com o botão direito, Fitting e Fill Frame proporcional aqui, né? Como ele não tem uma proporção, né, que é dentro do quadrado, eu preciso diagramar de outra maneira. Cortou a foto, eu dou 2 cliques e posiciono a foto, tá? Então eu tenho toda essa vantagem para se trabalhar aí. Mais uma vez eu vou tirar a cor do fundo e vou abrir um pouquinho aqui para eu poder ver a santinha inteira ali, tá? Então esse é o fluxo de texto, ok? Na última aula, na próxima aula de revisão, a gente vai ver aí sobre alinhamento e sobre os tipos de texto que a gente pode usar, tá? Mas antes disso, a gente vai criar nessa página um título, tá? Então isso é uma coisa que pode cair em exercício, a gente precisa fazer na revista, aqui também para vocês entenderem. Vou aqui no normal e vou falar para vocês que o título tem que ocupar os 6 módulos verticais por um módulo horizontal. Então, na verdade, o que eu estou falando é para vocês selecionarem todos os textos e liberarem esse primeiro módulo aqui, ó. Se eu tiver que liberar o texto, eu também preciso arrastar a minha foto, mas tudo bem, ela está com teste wrap e ela vai acompanhar. Vou retirar o título daqui, Ctrl X, deletar esse excesso de texto que está aqui, tá? Abrir uma página, um frame, né, de texto de fora a fora e dar o Ctrl V. Aqui a gente vai ver na próxima aula como aumentar o texto, como mudar o estilo de texto e por aí vai, tá? Daqui a pouco a gente faz a revisão em relação aos textos.